Na matéria de matemática de hoje, veremos o volume de um paralelepípedo. Atividades: 1. Vários sólidos foram representados abaixo. Circule a figura que representa um paralelepípedo e marque X nas que representam corpos redondos. Então, vamos observar. O primeiro não é um paralelepípedo. O segundo, sim. Então, marque, circule esse paralelepípedo azul, certo? Os outros dois não são. É uma esfera, é uma pirâmide, né? Então, somente o segundo que deve ser circulado. Agora, marcaram X nos que representam corpos redondos. Então, o primeiro pode ser marcado um X, que o cilindro é um corpo redondo, e a esfera também, tá bom? Questão 2. Cauê construiu um paralelepípedo sobre a mesa, formado de pequenos cubos, como mostra a figura. Registre a quantidade de cubos desse paralelepípedo com uma multiplicação. Então, vamos ver. Quantos cubos que o Cauê usou? Aqui na frente, nós temos 1, 2, 3, 4 cubos, certo? E na lateral, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Então, podemos registrar dessa forma. 4 vezes 5 é igual a 20. Ou 5 vezes 4, tá bom? 4 vezes 5 é igual a 20. Ou 5 vezes 4 é igual a 20. Podem contar aí um a um, que terão ao todo 20 cubinhos. Questão 3. Em seguida, Cauê empilhou duas camadas iguais sobre a primeira para formar outro paralelepípedo. Letra A. Quantas camadas de cubos Cauê empilhou sobre a mesa? Então, olha lá quantas camadas. 1, 2, 3. Coloquem na resposta 3 camadas. B. Registre uma multiplicação a quantidade de cubos que Cauê utilizou para formar esse paralelepípedo. Então, podemos colocar aí 20, que a gente já sabe que cada camada tem 20 cubinhos, vezes 3 camadas. 20 vezes 3 é igual a 60. Ou 4 vezes 5 vezes 3, que é igual a 60. Tá bom? Essas duas formas. Agora, observe a letra C. Se a aresta de cada cubo que Cauê utilizou mede 1 centímetro, complete as dimensões desse paralelepípedo que ele construiu. Então, olha lá, o paralelepípedo que ele construiu, cada aresta com a medida de 1 centímetro, tá? Então, nós teremos o quê? Na altura, quantos cubinhos tem aí? 1, 2, 3. Cada aresta 1 centímetro. Então, a altura, 3 centímetros. Coloca o 3 aí antes de centímetros. Agora, na largura. Na largura, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 cubinhos. Então, nós temos 5 centímetros de aresta. Agora, no comprimento, nós temos 1, 2, 3, 4. Então, temos 4 centímetros a medida desse comprimento, tá bom? 3 de altura, 5 de centímetro, 4 de comprimento. Letra D. Como o volume de cada cubo é 1 centímetro cúbico, o volume do paralelepípedo que Cauê construiu é... Então, nós sabemos que nós temos 60 cubinhos aí, então, a medida é 60 centímetros cúbicos. Pode colocar o 60 aí na resposta da D. 60 centímetros cúbicos. Para determinar o volume de um paralelepípedo, basta multiplicar as medidas de seu comprimento, de sua largura e de sua altura, desde que elas estejam expressas numa mesma unidade de medida de comprimento. Então, todas as medidas aí são em centímetros, então nós multiplicamos 4 vezes 5 vezes 3, né, que dá 20, que dá 60, perdão, 60 centímetros cúbicos. Por exemplo, o volume, representado aí pela letra V, do paralelepípedo representado ao lado, é dado por, olha lá, ele tem 4 metros, 2 metros e 1 metro
as medidas dele. Então, nós multiplicamos 4 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 2, 8, vezes 1, 8 metros cúbicos. 4. Calcule o volume de cada paralelepípedo seguinte. Então, vocês podem multiplicar aí, tá? Isso é bem fácil, bem tranquilo. Vocês vão multiplicar aí no primeiro paralelepípedo, 5 vezes 3 vezes 3. Coloquem a resposta aí em centímetros cúbicos. O segundo paralelepípedo, 3 vezes 3 vezes 3 centímetros. Quanto que dá? 3 vezes 3 vezes 3. Coloquem a resposta em centímetros cúbicos. O terceiro paralelepípedo, 2 vezes 10 vezes 3. Coloquem a resposta em centímetros cúbicos. Bem facinho, né? Se as dimensões do paralelepípedo forem dadas em centímetros, ao multiplicá-las, obtemos o volume em centímetros cúbicos. Em decímetros, ao multiplicá-las, obtemos o volume em decímetro cúbico. Em metros, ao multiplicá-las, obtemos o volume em metro cúbico. Agora, na questão 5, um desafio. Calcule o volume ocupado pelo portal da figura abaixo. Para isso, decomponha esse portal em paralelepípedos, levando em conta a simetria e as medidas registradas. Então, vamos observar bem aí para poder resolver esse. Nós temos esse portal, tá? Nós vamos dividi-los em áreas, em locais, tá bom? E vamos fazer assim, olha ali. Ali no pezinho, tá vendo ali que tem 1 metro, 2 metros, 0,8. Ali o pezinho será o local A. Então, o outro lado que é igual também será também local A. Depois, nessa partezinha do meio será o B. B de um lado, B do outro, e essa parte grande de cima será a parte C. Assim fica mais fácil para calcular, tá? Daí a gente calcula o volume de A, o volume de B, o volume de C, depois o resultado que der, é só somar todos os resultados que saberemos o volume total desse portal. Eu quero que vocês façam aí, espero que consigam. Se não conseguirem, depois eu coloco no grupo uma foto com o resultado desse desafio, tá bom? Espero que tenham compreendido. Até a próxima aula.